Mesmo comentário sobre a demissão do Abraham Weintraub, estão ouvindo? Bem feito. Bem feito. Eu acho que o Abraham Weintraub, o Bolsonaro, coitado, ele foi eleito, ele não tinha ninguém que acreditava nele, tá? Então, é claro, não é nem para dizer que ele escolheu mal os seus assessores ou escolheu mal os seus ministros, é porque as pessoas que se alinharam a ele, em grande medida, porque a maioria não acreditava na possibilidade real de sua eleição, desprezava o potencial gigantesco eleitoral e se consumou, né, a previsão do Olavo de Carvalho. O primeiro candidato que tiver um discurso alinhado à direita, de maneira objetiva, ganha a eleição. Foi isso que aconteceu. E aí foram se juntando um tanto de urubu oportunista, Alexandre Frota, Joyce Hasselmann, uns que eu dava para perceber que era oportunista, assim, de corpo escarrado. O Weintraub parecia que era um homem ideológico. E foi lá, fez o Ministério da Educação, eu acho, ao meu dizer, eu já era criticado na época, um ministério mais ou menos medíocre, ele não atacou os problemas, ele não fez uma reforma estruturante dentro do Ministério da Educação, ele não substituiu os mais de 200 mil comissionados que foram entranhados do Ministério da Educação desde até o primeiro ano do governo Lula-petista, que é um problema sério, acho que é o principal problema brasileiro, tá? É a educação, é a doutrinação de crianças e adolescentes. Não é à toa que a maioria vota no Lula, a maioria esquerdista, porque a totalidade praticamente é doutrinada desde o berço, passando até pela universidade. Então ele tinha que comprar essa briga, ele tinha que privatizar as universidades públicas, ele tinha que privatizar as escolas, ele tinha que dar voucher para quem é carente, tinha que incentivar e incitar o ensino privado mais cristão, mais conservador, mais escolas de base militar, escolas cívicos militares. Não fez nada disso, só ficou fazendo discursinho e reclamando e chorando. E quando saiu do governo, enfiou a faca nas costas do governo, falando que o Bolsonaro traiu ele com o Centrão. O Bolsonaro tinha que ter um princípio de governabilidade. E foi um gênio político nesse sentido de entabular pautas conservadoras com o Centrão. O Centrão fisiológico, que não tem ideologia, que é simplesmente afeito ao poder, ficou do lado do Bolsonaro. Ele fez um governo genial. Teve saldos econômicos estratosféricos graças ao gênio Paulo Guedes e teve exatamente uma reforma estruturante do Estado. Só que, eventualmente, o Estado se voltou contra ele no final. E o Weintraub, para mim, eu tenho tanta preguiça de falar do Weintraub, porque ele é coadjuvante até na pauta que eu tenho que falar sobre ele. E ainda ganhou o emprego depois que saiu do Ministério da Educação, num banco lá de 3 meses, ganhou rio de dinheiro. E aí ele é demitido por falta. É um tremendo vagabundo. Infelizmente, o Bolsonaro confiou nele. O Olavo de Carvalho também foi muito ingênuo e dá aval para esse Abraham Weintraub, que parece que foi indicação do próprio Olavo. E foi uma tristeza. Foi um fracasso como ministro, foi um fracasso como amigo, foi um fracasso como traidor do Bolsonaro. É um homem que, quando eu entrevistei ele lá na Jovem Pan, deu 0 de audiência, só servia para fazer piadinha. E um homem que falava e escrevia errado. No Ministério da Educação, eu ficava quieto, às vezes ficava me irritando com esse tipo de coisa. O cara que é ministro da Educação não sabe nem escrever. Você acha que ele vai conseguir trabalhar em banco ou em universidade? É um incompetente. Então tá merecendo o destino. E, além de tudo, mal agradecido. E acho que a ingratidão é síndrome e sintoma de mau caratismo. A pessoa que não é agradecida a quem lhe deu uma chance, o cara ganhou o Ministério da Educação, cara. O cara não era ninguém. E ainda esfaqueia, metaforicamente, né? O Bolsonaro já foi esfaqueado realmente. O cara que te deu um Ministério da Educação, você fez um mau trabalho, ainda culpa o cara que te deu a oportunidade de fazer um bom trabalho. O mal agradecido é um mau caráter. É isso que eu tenho a dizer sobre o nosso Abraham Weintraub, que Deus o tenha. Para mim é um sujeito que já morreu. Bom, meus amigos, eu sou uma pessoa de direita, eu sou um conservador. Então, evidentemente, eu sou, por natureza política, e sempre fui apoiador do presidente Bolsonaro, e eu o vejo como a única grande liderança do espectro político na atualidade, e eu acredito que pelos próximos anos. Ainda assim, eu fui bloqueado pelo senhor Weintraub na época que ele ainda era ministro da Educação. Eu consegui esse feito, porque era simplesmente insuportável aguentar aquele sujeito. E eu ainda considero o Weintraub uma pessoa insuportável. E assim como ele me bloqueou, eu irei bloqueá-lo no meu comentário, não irei falar quase nada sobre esse cidadão.
Apenas digo que quando eu quero sentir raiva, e eu tenho essa característica, talvez seja meio doentio, mas quando eu quero sentir raiva, eu escuto o que o Weintraub tem a falar. Normalmente ele faz algumas transmissões ali no Twitter que ninguém escuta. Normalmente sou só eu e a esposa dele. Mas esse cidadão não merece mais do que esse tipo de consideração. Infelizmente, ele é um indicador que nós, da direita, temos muito ainda que progredir. Nós temos que formar base, nós temos que conversar, nós temos que, num próximo governo de direita, oferecer ao governante possibilidade de ter grandes quadros em todos os ministérios, em todas as posições de governo. Porque assim nós iremos mostrar à população brasileira o quão bem a direita, o pensamento conservador, o pensamento liberal pode fazer ao país. Quanto ao Weintraub, eu quero que ele se lasque. De segunda a sexta, às 20 horas, horário de Brasília.